Queridos, Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Que Deus em Cristo aplique e ilumine o nosso entendimento esta noite e aplique a sua palavra em nosso coração. Meus queridos irmãos, esta noite nós queremos falar com o tema famílias que influenciam a sociedade se contentam com o que Deus dá. Famílias que influenciam a sociedade se contentam com o que Deus dá. Queridos, nós estamos aqui diante do 10º mandamento: não cobiçarás. Esse mandamento, ele foi instituído por Deus para que o povo de Israel, a nação de Israel, não transgredisse todos os demais mandamentos que se encontram no Decálogo. O propósito, a finalidade com esse 10º mandamento era prevenir o povo de cometer a desobediência ao mandato de Deus. Se o 8º mandamento, por exemplo, quando a gente olha para o 8º mandamento, lá nós encontramos Deus proibindo o homem de roubar. O 10º mandamento, Deus proíbe o homem de desejar ou do desejo de roubar. Então esse mandamento, esse 10º mandamento, alguns teólogos dizem, afirmam que é o mandamento da prevenção. Temos aqui o Senhor dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E o 10º ele diz: não desejem fazer tais coisas. Não cobiçarás. O mandamento, o não cobiçarás, ele é o mandamento que ocorre na mente, no coração. Ele não necessariamente o pecado não se dá necessariamente aqui na ação, no ato, mas no desejo. Quando a gente vai para o significado da palavra cobiçar, o dicionário, por exemplo, de língua portuguesa, Príbera, ele é um dicionário online. A palavra cobiçar é definida como desejo imoderado, desejo inconfessável de possuir algo. E geralmente é o desejo de possuir aquilo que pertence a uma outra pessoa. É desejo de possuir bens, é desejo de possuir honras, é ambição, é avidez. No hebraico, o verbo que aparece aqui no texto e que é traduzido para o nosso português como cobiçar, significa então desejar, ter prazer em, cobiçar, ter concupiscência de. E quando a gente vai para o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, onde nós temos mais uma vez a apresentação desses mandamentos ao povo,
O texto lá diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Quando nós fazemos essa leitura aqui, nós podemos então notar a presença de um outro verbo, e que no hebraico este verbo, que é traduzido para desejar, ele traz a ideia, o sentido de desejar ardentemente, ansiar por algo, cobiçar, anelar aquilo que não pertence a si mesmo, mas pertence a outrem. Então, em Deuteronômio, um outro verbo aparece trazendo o mesmo sentido, trazendo o mesmo significado. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tanto o termo cobiçar como desejar significam literalmente a mesma coisa, traz o mesmo sentido, traz o mesmo significado, que é a ideia de desejar apaixonadamente. É um desejo ardente. O vocábulo grego, na Septuaginta, ele é neutro, pode trazer um sentido de um desejo positivo, como pode também trazer o sentido de um desejo negativo. Ele pode trazer um anseio por algo legítimo ou um anseio por algo que é ilegítimo. O que vai determinar se algo é ilegítimo ou legítimo, se é negativo ou é positivo, é o contexto em que a palavra ela vai estar aplicada, em que o verbo ele vai estar aplicado. Num comentário de Champlin, o Champlin define a cobiça como desejo desordenado de adquirir coisas, posição social, fama, proeminência secular ou religiosa. Pode assim incluir tentativa de apossar-se do que pertence ao próximo. Para Champlin ainda, esta obra da carne promove separação, alienação de Deus, opressão e crueldade contra o próximo, traição e as manipulações e também desonestidade de toda a espécie. E Champlin diz que quase sempre o desejo desordenado da cobiça provoca então ação para que o cobiçoso ele possa adquirir aquilo que ele quer. Isto é, quem cobiça, ele não tem algo que ele quer por meios lícitos, mas por meios ilícitos. Ele age violentamente, ele até persegue alguém que ele deseja ou um objeto que ele deseja. Então há um investimento contra alguém, é uma ação danosa contra alguém. Quando nós olhamos para o mandamento, aqui o 10º mandamento, a ordem de Deus é para não cobiçar. E a ordem de Deus para não cobiçar, é importante a gente entender aqui, que não significa que uma pessoa ela não possa admirar algo que alguém tenha, ou um objeto, ou um bem que alguém tenha, ou até mesmo as aptidões e habilidades que alguém tenha. Isso não quer dizer, quando a ordem é não cobiçar, que você não vai admirar esses bens ou essas aptidões. O mandamento aqui proíbe o desejo corrompido. Esse desejo corrompido, ele é o desejo que destrói, é o desejo que afeta os relacionamentos, destrói os relacionamentos e pode levar então o indivíduo a desejar o sofrimento daquela pessoa que possui aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Então Deus proíbe exatamente esse desejo
destruidor, esse desejo danoso. Isso é a cobiça. Então, irmãos, como nós já dissemos, esse mandamento, ele é o único que se dá aqui no coração, na mente e também nos olhos. E Deus aqui, ele proíbe cobiçar o lar do próximo, a mulher do próximo e os bens e objetos ou propriedade do próximo. É isso que Deus está proibindo. E como nós que estamos trabalhando nesse mês da família com ênfase nos 10 mandamentos, como é que nós como família podemos evitar de quebrar esse mandamento do Senhor? Como é que nós podemos como família viver em obediência a Deus sem cobiçar nada de ninguém? Eu quero apresentar esta noite aqui para os irmãos 3 princípios que nós encontramos aqui nesse mandamento. E se esses princípios eles forem observados por cada um de nós, então nós andaremos em obediência a Deus. E quais são esses princípios? Vamos ao primeiro. O primeiro princípio que esse salmo, esse mandamento nos apresenta, é o princípio da gratidão. Vamos mais uma vez para a leitura do texto? Olha o que o texto diz, você pode ler comigo? Não cobiçarás a casa do teu, quero ver a igreja, não cobiçarás a mulher do teu, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o primeiro princípio, a primeira chave para não quebrarmos o 10º mandamento, irmãos, é desenvolver a gratidão no coração. Sem a gratidão, nós vamos cobiçar algo de alguém. Por isso que a gratidão, ela é a chave fundamental para que o nosso coração obedeça esse mandamento que Deus aqui estabelece. A palavra gratidão, ela tem a sua origem no latim. No latim, a palavra é gratia, que significa literalmente graça. Ela também traz o sentido de gratos, que pode ser traduzido como aquilo que é agradável a alguém. E por extensão, podemos dizer que gratidão é o reconhecimento verdadeiro por tudo o que alguém fez por nós, por uma ação, por uma atitude de alguém em nosso benefício. É reconhecimento da generosidade de alguém. Gratidão, portanto, é um sentimento de reconhecimento, é uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de uma outra pessoa. Isso é gratidão. É daí que desta palavra se deriva uma outra que a gente geralmente tem um costume de falar: obrigado. O obrigado que a gente manifesta para alguém, a gente manifesta, a gente diz, a gente pronuncia esse obrigado para alguém como reconhecimento de algo que alguém fez em nosso benefício. Então, a gente, diante de um favor de alguém, diante de uma ação de alguém que nos afeta positivamente, nós nos sentimos então obrigados a retribuir essa ação. Daí vem a origem da palavra muito obrigado. Eu estou reconhecendo o que você fez em meu favor. O oposto da gratidão é a ingratidão. E podemos dizer que a ingratidão é a raiz para a cobiça. É o que motiva a cobiça. Ingratidão é a incapacidade de reconhecer o valor ou benefício de alguém em nosso favor. Não existe nada mais triste
do que a ingratidão, gente. Nada pior do que você lidar com pessoas ingratas. Você já teve experiência de caminhar com alguém ingrato? Que não reconhece o esforço, não reconhece o que você faz em benefício? Pessoas ingratas são cruéis. Pessoas ingratas, elas são maldosas. Pessoas ingratas, elas são egoístas. Pessoas ingratas, elas são egocêntricas. Porque a preocupação é só consigo mesmo, ela não está nem aí, nem vai chegando para o que você fez. E quando você, por alguma forma, tenta mostrar para a pessoa que você fez algum benefício, ela diz assim: eu não te pedi, eu não te obriguei, você fez porque você quis. Então, o oposto da gratidão é ingratidão, e a ingratidão é a raiz para a cobiça. Quando há ingratidão no coração do homem, ele cobiça o que é do outro. Alguém já definiu a ingratidão como sendo uma doença espiritual. É uma enfermidade da alma, é uma enfermidade do caráter. Alguém também já disse que a ingratidão é a expressão máxima da pecaminosidade humana, refletindo então assim a sua rejeição ao único Deus, ao único e verdadeiro Deus. Em Romanos 1:21, Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, ou renderam gratidão, prestaram gratidão, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Então Paulo fala dessa atitude de ingratidão, falta de reconhecimento do que Deus fez, de quem Deus é para nós. Lutero dizia que existem 3 cachorros perigosos. Um é a ingratidão, o outro é a soberba e o outro é a inveja. E segundo Lutero, quando esses mordem, causam grandes danos à pessoa atingida. Por esse motivo, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos em tudo e, sobretudo, gratos a Deus. Porque quando o nosso coração é grato a Deus, a gente não cobiça nada de ninguém. A gente não deseja nada de ninguém. Logo, não obedecer ou quebrar o 10º mandamento é uma seta que se chama seta da ingratidão, é ingratidão, e que de alguma forma fere o coração de Deus. E por quê? Porque a Bíblia diz que devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Lembra o que é que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo, dai graças. Em Colossenses ele diz: dê graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Então nós devemos dar graças a Deus não só pelas coisas boas que nos acontecem. Devemos ser gratos a Deus, inclusive, pelas coisas ruins que nos acontecem, porque por meio dessas coisas ruins, entendemos que vem porque Deus permite, e Ele permite essas coisas para que cresçamos, para que a nossa vida possa se desenvolver espiritualmente, para que a nossa fé possa se desenvolver espiritualmente. Por isso que Ele diz: em tudo dai graças. Tudo é tudo mesmo, absolutamente tudo, bom ou ruim, devemos dar graças a Deus, porque reconhecemos o cuidado dEle sobre nossas vidas. E por que ser grato a Deus? Alguém disse que responder a essa pergunta é comparado, ou trazer uma resposta a essa pergunta é mais numerosa do que a quantidade de estrelas que nós temos no céu. E quando alguém faz uma afirmação dessa, que até parece ser uma afirmação poética, mas não é, uma afirmação de fato verdadeira, porque quando nós analisamos e olhamos o que Deus tem feito por nós, são inúmeras as bênçãos.
O salmista diz: o que posso dar eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Então o cristão, o discípulo de Jesus, ele sente gratidão a Deus, porque Deus concedeu a vida a ele. Queridos, Deus nos deu a vida. Deus, Ele criou e Ele sustenta esse mundo, que serve para a nossa sobrevivência. Deus está sustentando. A mão de Deus que sustenta esse mundo é a mão que sustenta a minha vida e a sua vida, é a mão que supre a minha necessidade e a sua necessidade. Ele então é a fonte de toda a provisão para a minha necessidade, para a sua necessidade, para a necessidade das famílias. Deus é a fonte diária para a provisão das nossas necessidades. Por isso, como servos de Deus, nós não agradecemos a Deus apenas pelos bens materiais, mas nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos feito, e por isso nós precisamos considerar alguns motivos para a nossa gratidão como servo de Deus. Que motivos são esses? Bora lá. Deus nos dá alimento, Ele supre as nossas necessidades diárias. Somos gratos a Deus porque nós somos abençoados com a família que Ele nos deu. Nós somos gratos a Deus pela presença, pelo bem-estar, pela segurança das pessoas amadas e queridas que estão em nossa volta. Nós somos gratos a Deus pela proteção divina e pela vitória que Ele nos concede nesta vida. Nós somos gratos a Deus porque Ele enviou a luz para os homens na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus pela salvação em Jesus Cristo, pela sua graça revelada, pela sua graça manifestada na pessoa de Jesus. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor revelou a sua palavra de maneira que cada um de nós podemos entender. Somos gratos a Deus porque Ele nos deu as ordenanças que nos fazem lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Somos gratos a Deus por ver a fé, a fidelidade dos nossos irmãos espirituais, dos nossos irmãos na fé. Somos gratos a Deus porque nós temos em Cristo a vitória sobre a morte. Somos gratos a Deus por nossos irmãos que oram por nós, que oram pelos nossos familiares, que se preocupam conosco, que se preocupam com as nossas dificuldades, e investe tempo na oração, tempo no suprimento, tempo na ação, para socorrer, para ajudar, para fortalecer aqueles que precisam de algum apoio. Nós somos gratos a Deus, porque Deus nos usa como instrumento para abençoar a vida de tantas outras pessoas, para pregar a sua palavra, para levar a libertação àqueles que estão escravizados, àqueles que estão presos. Queridos, nós louvamos e agradecemos a Deus, porque Ele, sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que reina em nós, sobre nós, em nossa família e sobre nossa família. Então nós temos muitos motivos para render graças a Deus, sermos gratos a Deus. Resumindo, irmãos, devemos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que nós recebemos. Ele é a fonte. Se estamos vivos hoje, o Senhor é a fonte. Se desfrutamos de saúde hoje, Ele é a fonte disso. Se comemos um feijão, um arroz e um bife, o Senhor é a razão, o Senhor é a causa de todas essas coisas, é a fonte desse nosso suprimento. Se eu comi um arroz com ovo, o Senhor é a fonte do suprimento. Então Ele nos ama e Ele vai mostrar o seu amor para cada um dos seus filhos.
Ele vai mostrar o seu cuidado para cada um de nós. Por isso nós devemos viver constantemente agradecidos ao Senhor. Então, irmãos, a gratidão, ela é a chave para nós não cobiçarmos nada de ninguém. Um coração grato é um coração que não cobiça o que é do outro. Quando nós estamos com o nosso coração grato, a gente não está cobiçando a casa do outro, o lar do outro, a harmonia na casa do outro, a harmonia no casamento do outro, a esposa do outro, o esposo do outro, o bem que o outro tem, a propriedade que o outro tem. Quando nós somos gratos a Deus, nós não temos tempo e nem desperdiçamos o nosso tempo para cobiçar o que é do outro, porque estamos agradecidos com aquilo que Deus nos tem dado. Por isso, meu irmão, minha irmã, desenvolva na sua família um sentimento de gratidão ao Senhor. Eu gostei muito da ideia de que na segunda-feira nós vamos encerrar o nosso mês da família com 1 hora de oração de gratidão. Nós não vamos pedir, nós vamos agradecer. Então a gratidão é a fonte que bloqueia a cobiça em nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, faça um exercício sempre, ao olhar ao seu redor, ao olhar o que tem na sua casa, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. Faça uma oração de gratidão. Minha irmã, você orou agradecendo a Deus pelo esposo que Ele te deu? Meu irmão, você orou agradecendo a Deus pela esposa que Ele te deu? Você orou agradecendo pelos filhos que o Senhor te deu? Filhos, você tem orado agradecendo a Deus pelos pais que Ele te deu? Você é grato pela moradia que você tem? Você tem agradeceu a Deus hoje a moradia? Agradeceu a Deus hoje o alimento que foi colocado sobre a mesa? Você é grato a Deus e já agradeceu hoje a Deus pelo trabalho que você tem? Pelos colegas de trabalho, pelo seu patrão? Agradeça ao Senhor, demonstre um coração grato, porque a fonte de sustento vem do Senhor. Então agradeça pela sua família, agradeça por sua esposa, pelo seu esposo. A gente sempre tem uma tendência de achar que a grama do outro é mais verde. Não é, irmão. O nosso gramado é melhor. Então valorize o que Deus te deu. Valorize o seu casamento, valorize sua família. Demonstre gratidão a Deus. Desenvolva então na família um sentimento de gratidão. Segundo princípio que esse mandamento traz. O primeiro é de gratidão, o segundo é de contentamento. É o princípio do contentamento. Vamos repetir mais uma vez o texto, vamos todos lendo bem bonito, bem forte, para quem estiver em casa ouvir, bora lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu. É o princípio do contentamento. O contentamento é a segunda chave que você e sua família têm à disposição para obedecer este mandamento. É importante destacar que só haverá contentamento se primeiro houver gratidão no coração. Gratidão e contentamento têm conceitos distintos, mas estão intimamente ligados. Quando há gratidão, inevitavelmente haverá contentamento. E o contentamento é resultado, é fruto de gratidão. Então só haverá em seu coração contentamento se primeiro o seu coração é grato. A palavra contentamento nós podemos teologicamente defini-la como um estado de satisfação que atinge aqueles cujas convicções frutificam em coerência com a soberania de Deus. Então o entendimento de que Deus é soberano, Ele reina soberanamente, e se Ele reina soberanamente, Ele tem um controle de
todas as coisas, o controle da minha vida, o controle da minha existência, o controle sobre minha família, o controle da situação que eu vivo, o controle da luta que eu estou travando, o controle em relação à enfermidade que minha família enfrenta, o controle da dificuldade financeira. Deus, Ele é soberano. Então, o contentamento é isso. Eu vivo em coerência com essa certeza, essa convicção da soberania de Deus. E a soberania de Deus é que faz o meu coração descansar. A soberania de Deus é que faz meu coração repousar. É a soberania de Deus que faz o meu coração continuar confiante. É a soberania de Deus que, mesmo olhando para as circunstâncias, enxergando nas circunstâncias dificuldades, eu tenho uma certeza de que o Senhor governa absoluto, e uma hora ou outra Ele vai abrir as portas, Ele vai escancarar as portas das bênçãos sobre a minha vida, sobre minha família. Ele vai abrir e derramar a sua provisão na minha vida e na minha família. Então está em coerência com esse entendimento da soberania de Deus. Também está em coerência com o poder de Deus. Ele é poderoso, não há nada que Ele não possa fazer neste mundo, não há nada que detenha Deus, não há nada que impeça o agir de Deus. Ele diz na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é um Deus poderoso, servimos um Deus poderoso, a família tem um Deus poderoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é uma família cristã, entregou sua vida ao Senhor, confia no Senhor, então você tem um Deus todo poderoso que está conduzindo a história da sua família. Creia absolutamente nesta verdade, tenha certeza e convicção disso. Contentamento está também em coerência com os propósitos de Deus. Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas ocorrem para o nosso favor, para o nosso bem, ainda que aos nossos olhos humanos tudo indique o contrário. Toda essa situação coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Também em coerência com as provisões de Deus. Eu sei que Deus provê. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. E Ele, em consonância também com a sua salvação. Jeremias Burroughs, um puritano do século 17, ele define contentamento como aquele estado de espírito interior, doce, calmo, sereno, gracioso, que livremente se submete, se deleita no sábio e paternal controle de Deus em cada situação. Essa é uma definição fantástica de contentamento. É um espírito sereno, calmo. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Essa paz só vem quando nós confiamos na soberania de Deus e lançamos sobre Ele todas as nossas preocupações, inquietações. Então, essa paz reina no nosso coração, porque a gente sabe que Ele está no controle de toda a situação. O apóstolo Paulo, queridos, é um grande exemplo de cristão que soube viver uma vida de contentamento que agrada o coração de Deus, conforme Deus quer que cada um de nós também vivamos, que a nossa família viva. A Bíblia diz que Paulo, ele viveu um pleno contentamento. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente já teve essa oportunidade de fazer essa exposição da carta aos Filipenses aqui na igreja. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Com Cristo eu estou, Ele me Paulo aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Toda e qualquer situação. Ele estava contente quando faltou recursos a ele, quando faltaram os recursos, alimentos, aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Paulo estava contente. E quando a igreja encaminhou a ele donativos, Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância de recursos. Quanta gente, quando enfrenta dificuldades, começam a murmurar, começam a reclamar. Quantas famílias entram em desespero quando falta
recursos financeiros, falta alimento, falta os recursos que mantêm a casa, quando falta emprego. Quantas famílias, quanta gente desiste da caminhada de fé quando as coisas vão ruim, caminham ruim. Mas quanta gente está ali cantando, erguendo as mãos quando tudo vai bem. Queridos, o verdadeiro cristão, aquele que vive a sua vida com o Senhor, ele vai estar grato, ele vai agradecer ao Senhor e ele vai louvar a Deus, independente da situação que ele esteja vivendo, seja uma situação de aperto, uma situação de abundância de recursos. Paulo aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação, e Paulo dá um bom testemunho do seu contentamento em Cristo Jesus. Paulo, ele nos ensina que não são as coisas que nós recebemos, que não são as coisas que nós conquistamos, não são as coisas que nós adquirimos, que nos realizam como pessoas, mas sim a certeza do cuidado de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. É isso que traz ao nosso coração alegria, satisfação, contentamento. Uma família bem realizada não é aquela que tem bens materiais, que possui. Uma família bem realizada é aquela que confia em Deus e descansa em Deus. Essa é uma família bem realizada, é uma família feliz. Um lar feliz não é um lar que tenha todos os recursos à disposição, que tenha todos os aparatos necessários para uma casa, a mobília, os equipamentos mais luxuosos. Um lar feliz é um lar onde Deus reina, ainda que falte às vezes um sofá, ainda que falte às vezes alguma mobília. É uma família feliz porque Deus satisfaz plenamente. Então o contentamento de Paulo vinha dos recursos espirituais que Cristo lhe provia abundantemente. Para Paulo, Cristo era tudo. Ele vai dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer eu considero como lucro. Eu vivo para Cristo, e a morte, ela vai ser um lucro para mim. Então, Jesus era tudo para Paulo. Meu irmão, minha irmã, Jesus é tudo para a sua vida? Jesus é tudo na sua família? Você se satisfaz em Cristo? A sua família está satisfeita em Cristo? O oposto de contentamento é descontentamento. Descontentamento, irmãos, é também uma raiz para a cobiça. A cobiça nasce no coração do homem pela ingratidão, e a ingratidão, ela gera descontentamento no coração. Assim como a gratidão, ela gera contentamento, a ingratidão, ela gera descontentamento. O descontentamento vai gerar frustração, o descontentamento vai gerar enfermidade, o descontentamento vai gerar inveja. Quando nós vivemos o contentamento, nós nos precavemos do consumismo, onde nós trabalhamos em busca de possuir as coisas que os outros têm. Olha, o vizinho comprou um carro novo. Vamos correr também para comprar um carro novo. Olha, botaram uma antena de uma TV a cabo. Vamos fazer o mesmo. E aí, é um trabalho que é feito para adquirir coisas. Irmãos, quantas famílias estão vivendo caos? Quantos lares desajustados? Quantas crianças e adolescentes procurando profissionais da área de psiquiatria e psicologia em busca de atendimento, porque estão sofrendo desajuste muito grande, porque o contexto familiar se pensou muito em suprir as necessidades materiais e privaram esses filhos da necessidade afetiva. O que adianta alguém conquistar bens e perder a família?
que é o bem maior. Quantas famílias estão assim? Pais que não têm tempo para filhos, porque estão tão ocupados em ganhar dinheiro, que qualquer tempo com filho é perda de tempo no mercado financeiro. E a pergunta é: vale a pena? Se o maior tesouro que nós temos são os filhos, e os filhos são a herança do Senhor, quantos casamentos se desfazendo por conta disso? Será que vale a pena perder o cônjuge? Por causa da necessidade de adquirir coisas, adquirir bens? Queridos, em outras palavras, a pessoa contente, ela aprende a viver satisfeita, tendo muito ou tendo pouco. Lembra de Paulo? Filipenses 4:11, ele diz que ele aprendeu a viver alegremente, tendo muito e tendo pouco, tendo abundância de recursos ou faltando tudo. A ideia prevalecente na afirmação de Paulo é de adaptação a toda e a qualquer situação, sem queixa, sem murmuração alguma. Eu me satisfaço em Cristo. Quando a gente lê o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente vai para o texto original, lá no hebraico, a ideia ela muda um pouco, porque na tradução para o português perde-se um pouco o sentido. Mas a ideia que o salmista diz é: eu tenho Deus como meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. Percebe como muda um pouco o sentido? Se eu tenho um Deus, Deus é meu pastor, então eu não tenho ou não considero nada como falta. Eu me realizo em Deus, eu me realizo no Senhor. Meu irmão, minha irmã, sua família viverá plenamente contente quando ela se realizar em Deus, quando ela se realizar no Senhor. Porém, infelizmente, nós percebemos um senso de necessidade inadequada dentro do nosso contexto. Senso esse que é distorcido pelas pressões da modernidade. Há uma busca pelo ter, há uma busca pelo possuir, há uma busca pelo adquirir coisas. É por isso que o marketing captura com facilidade as pessoas. As pessoas saem comprando e comprando e comprando sem ter necessidade alguma. O sujeito sai de uma loja com um celular considerado última geração. No dia seguinte, um outro celular sai dizendo que é de mais última geração do que aquele que foi de última geração. E a pessoa já não se vê mais satisfeita e ela quer trocar isso. Criatura, você precisa disso? Você tem necessidade disso? Então, hoje, com a facilidade da internet e da compra, as pessoas começam a ostentar algumas coisas que não têm e poucas vezes vão utilizar. As pessoas hoje, as famílias, elas sofrem uma influência séria do capitalismo, uma influência séria do consumismo. E com isso, nós acabamos sacrificando a nossa família, sacrificando o cônjuge, sacrificando a nossa relação com filhos, sacrificando até a nossa saúde. Conta-se certa vez que Sócrates ele foi com seus discípulos para uma feira livre e passeando pela localidade, por aquele espaço livre. Depois de um tempo de passeio, ele disse para os seus discípulos: vocês perceberam quantas coisas que estão aqui à venda, à disposição, que nós não necessitamos ou nós não precisamos? E de fato, quando a gente olha ao nosso redor, quantas coisas nós não precisamos, mas estamos ostentando, estamos cobiçando. Quando Jesus ele orou, ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, e lá na oração do Pai Nosso ele vai dizer assim: olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus está ensinando ali, irmãos, o princípio do contentamento. Se contente com o que Deus dá. Irmão, você está contente com o que Deus tem te dado? Você está contente com a esposa que Deus te deu? Você está contente com o esposo que Deus te deu? Os filhos, a casa, o trabalho, o emprego? Você é alguém contente ou alguém que está murmurando, reclamando constantemente?
Contente-se, meu irmão, com o seu cônjuge. Foi Deus que te deu. Contente-se com aquilo que você tem na sua casa. Foi Deus que te deu. Contente-se com o que Deus tem dado a você e a sua família, porque quando há contentamento no coração, nós fechamos a porta para a cobiça. Porém, se o seu coração está descontente, o seu coração está dominado pela cobiça. Terceiro e último princípio. O primeiro princípio é da gratidão, o segundo do contentamento e o terceiro da santidade. Vamos mais uma vez ler o texto? Vocês podem não lembrar nada do que eu falei aqui, mas vão lembrar pelo menos do versículo. Bora lá? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu. Irmãos, aqui nós temos o princípio da santidade. Pureza de coração, pureza de mente, pureza nos olhos. A ideia aqui deste mandamento é: coloque limites nos seus olhos. Coloque limite no seu coração ou mente. Coloque limites. A quebra desse mandamento se dá no coração, se dá na mente. E para isso, irmãos, é importante desenvolver atitudes importantes. Lembra daquilo que Jesus disse para os fariseus? Quando ele diz assim, disse os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se vocês olharem para uma mulher e a desejarem no coração, já cometeram adultério. Parece que o que Jesus está dizendo para os fariseus é algo extremamente novo, só que não é novo. Jesus está trazendo os princípios da lei, do mandamento, que os fariseus se esqueceram, porque para um fariseu, o pecado, e principalmente o adultério, ele só se dava no ato. E Jesus diz não, é no coração. Se houver o desejo, vocês já cometeram um adultério no seu coração. O que é que Deus está dizendo no 10º mandamento? Não cobiçarás. Isto é, está proibido desejar. Esse é o pecado, a cobiça é o pecado que está no coração. É o pecado oculto que ninguém vê, que você não consegue manifestar. Às vezes está lá dentro de você, está dominando sua mente, dominando seu coração, dominando seus olhos. Então, por isso, a orientação é que a gente guarde, primeiro, guarde o coração. Lembra daquilo que o salmista nos diz? Ele vai dizer que o segredo para nós não cometermos pecado é encher o nosso coração com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi, a ideia de eu guardei a sua palavra no meu coração. Eu enchi o meu coração com a sua palavra para eu não pecar, porque um coração cheio da palavra é um coração que faz a vontade de Deus, é um coração alinhado com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Um coração cheio da palavra é um coração que não dá espaço para o pecado, é um coração que não nutre o pecado, e por isso a cobiça não dominará, porque o coração está dominado pela palavra de Deus. Irmão, irmã, encha seu coração com a palavra, enche o coração do seu esposo com a palavra, enche o coração da sua esposa com a palavra, enche o coração dos seus filhos com a palavra, enche o coração do seu lar com a palavra. Alimente o seu coração com a palavra de Deus, e alimentando o seu coração com a palavra de Deus, você não pecará contra o Senhor. Depois é necessário guardar a nossa mente. Nós devemos cultivar, irmãos, a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Lembra que Paulo diz, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16,
ele diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa mente foi capturada por Cristo. A nossa mente, ela foi dominada por Jesus. A nossa mente está debaixo do senhorio de Jesus, cativo ao senhorio de Jesus. A nossa mente é escrava do Senhor Jesus, é dominada por Ele. Nós, como cristãos, precisamos lembrar daquilo que Paulo nos diz em Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, isto é, se vocês nasceram de novo, se vocês se converteram, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, ou guardada, ou protegida em Deus. Então que sua mente seja dominada por Cristo, dominada pelo Senhor. E depois, um outro entendimento que nós precisamos ter, é necessário guardar os nossos olhos. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Ele diz isso lá em Mateus, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Isso está em Mateus 6, 22 e 23. Então nós vemos exatamente os olhos aqui. É por isso que Jesus disse: olhares e desejar, porque começa aqui. Tudo começa aqui, a cobiça começa. Lembra daquele ditado da nossa avó? O que o olho não vê, coração não deseja. Podia até estar na Bíblia isso, né? Mas não está. É um ditado popular, mas com sentido com aquilo que a palavra de Deus coloca. O desejo nasce primeiro por aqui, irmãos. Você vê, é capturado por aquilo, e aquilo começa a descer ao coração e desejar. Então, guarde os seus olhos. Nosso coração, nossa mente, nossos olhos devem estar cercados, protegidos pela palavra de Deus, para não cairmos no pecado da cobiça. Eu quero terminar lembrando de uma história narrada na Bíblia, que traz a tragédia que se abateu sobre um homem, sobre a família desse homem e sobre o reinado deste homem. E tudo isso aconteceu porque ele não seguiu o mandamento de Deus de não cobiçar o que é do outro. Estamos falando de Davi e Betseba. Davi, ele viu Betseba, os seus olhos se prenderam em Betseba, seus olhos foram atraídos pela beleza de Betseba, desceu ao coração. Davi desejou a mulher de Urias, e agora, com o poder que ele tinha, ele era rei, ele então traz essa mulher e adultera com ela. E quando Davi adultera, tanto é que muitos estudiosos apresentam aí esse pecado de Davi como o pecado de adultério, ou o pecado de adultério de Davi. Quando Davi, ele alimenta esse desejo no coração, ele entra em ruína. No Salmo 50, ele vai fazer uma oração lá, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, mas há um momento que ele diz que seus ossos, envelheceram, a dimensão da angústia que o pecado trouxe ao coração dele. Ele trouxe ruína para a sua família. O filho de Betseba adoece até morte. Tragédia familiar acontece no reino de Davi, na família de Davi, uma série de outras coisas. Olha o que aconteceu na vida de um homem que a Bíblia descreve como segundo o coração de Deus, porque ele não obedeceu o mandamento de Deus. Ele cobiçou. Isso trouxe tragédia para a sua vida, para a família, para o seu reinado. Então, o pecado de adultério de Davi, mas podemos até afirmar que antes de Davi cometer o pecado do adultério, ele transgrediu o quinto
e ele transgrediu o 7º mandamento. Antes dele transgredir o 5º e o 7º mandamento, antes dessa ação de adulterar e matar, Davi cometeu o pecado da cobiça. Ele transgrediu o 10º mandamento. Por isso que o 10º mandamento é considerado como o mandamento de prevenção. Se eu não cobiço, se eu vivo o princípio da gratidão, do contentamento e da santidade, eu não cobiço. Se eu não cobiço, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, porque esse mandamento, 10º mandamento, nos proíbe de desejar o que é do outro. Então, por isso, irmãos, desenvolva na família um sentimento de gratidão ao Senhor. Contente-se com o que Deus tem te dado. Esteja contente com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com a casa que você tem, com o trabalho que você tem. E coloque limites nos seus olhos, no seu coração e na sua mente. Viva plenamente contente com o Senhor. Porque uma família que influencia a sociedade se contenta com aquilo que Deus dá.